Então, tem gente que prefere gravar com a câmera mais pra cima. Eu percebo isso porque eu vejo vídeos, né, de outras pessoas no YouTube e a câmera sempre tá pegando mais de cima pra baixo do que de baixo pra cima. Eu prefiro de baixo pra cima. Eu me vejo melhor assim, o rosto fica mais revelado, sabe? De cima pra baixo, não sei, olhem bem. Então, pessoal, hoje eu vim mostrar. Então, pessoal, de baixo é bem melhor, né? Enfim. Eu tava um tempão sem fazer vídeo e hoje, como é do meu feitio, eu vou lançar uns 3 direto, né? Sempre faço isso de enfiar 3, 5 vídeos num dia só. Eu faço terapia, como vocês sabem, eu tenho depressão e um possível traço bipolar, assim. Por que eu digo possível? Porque hoje em dia é difícil um médico te dar um diagnóstico, é difícil tu acreditar no diagnóstico de um médico, porque assim, as pessoas, tá? Diferente do que a medicina costuma nos dizer, são muito diferentes umas de si. Então, eu sou muito diferente da minha vizinha, e a minha vizinha é muito diferente do meu vizinho. Embora, na maioria das vezes e na maioria das pessoas do mundo, isso não se aplica. Eu não sei se ficou bem claro, mas o que eu quero dizer é que, assim, a maioria das pessoas são padronizadas, elas seguem um padrão básico durante o curso de uma vida, tá? E isso faz com que elas sejam catalogadas de alguma forma. Então, quando tu é um psiquiatra e tu tem uma base de pesquisa e de aprimoramento sobre seres humanos, tu busca um catálogo de seres humanos. Tu vai lá no teu livro, né, na tua enciclopédia, e tu vê como que funciona um ser humano, como que ele tá apto a viver, como que ele tá funcionando por anos e anos num certo meio. Isso acontece porque as pessoas, a massa, né, a maioria, é meio óbvia. Eu não quero dizer que são óbvias para não ser grosseira e não generalizar, mas vamos ser sinceros, né? A gente sabe que a maioria das pessoas, dos seres humanos, são quase como zumbis, eles não têm uma personalidade muito própria, eles não têm uma voz muito única, eles não têm um grito de guerra que seja muito próprio. Eles são realmente parecidos uns com os outros. Eu sou filha de médico, tá? E estou me tratando com uma médica. E os dois falam pra mim, ou já falaram pra mim, coisas muito parecidas, isoladamente. Então, quando eu tava no carro com meu pai, ele me falou uma coisa, e outro dia, quando eu tava na terapia, eu ouvi outra da minha psiquiatra. E uma dessas coisas é... filha, os seres humanos, eles não são diferentes dos outros. Eles acabam errando nas mesmas coisas e acabam repetindo os mesmos erros. Algo assim, tá? Eu embaralhei a frase. Mas, enfim, o que ele quis dizer é... filha, é fácil analisar um ser humano usando de exemplo outros seres humanos. É óbvio que assim que eu ouvi isso, eu discordei completamente. E eu pensei, nossa, médicos são muito burros. E por que eles são burros? Porque, mais uma vez, o médico é ensinado, assim que ele entra num curso, numa faculdade, que ele tem que se basear somente aqui, ó, nos livros, que ele tem que se basear no que Freud disse. Gente, eu não sei quem é Freud, tá? Eu nunca li nada sobre Freud, mas eu tenho certeza que esse homem é um diabo, que esse homem é um demônio chamado
padrão social, chamado padrão de pesquisa, chamado padrão de descoberta, porque esse homem, toda vez que eu vejo um busto dele em miniatura na mesa de algum consultório médico, toda vez que eu vejo os livros deste tal homem pendurado na estante de algum profissional, logo a pessoa se prova limitada, sabe? Limitada em querer usufruir daquele paciente, limitada em querer entender aquele paciente, limitada em querer fazer com que aquele paciente seja ouvido e seja salvo, seja ajudado de verdade. Porque quando eu digo que a maioria das pessoas se baseia nesses livros, eu tô te falando que esse corpo médico aí, esses médicos que nos atendem, eles estão tão enraizados nessa coisa de pesquisar só na enciclopédia, que quando eles recebem um paciente na sala deles, eles só sabem responder a esse paciente de forma protocolar. Protocolar é um protocolo, ou seja, eu sento na sala do meu psiquiatra e ele olha pra mim, ele escuta o que eu tô dizendo, mas ao mesmo tempo ele não escuta, porque assim que eu sento na cadeira dele, ele me coloca como paciente, como ser humano, como enciclopédia, como Freud, como modelo repetitivo de ser humano. Na cabeça dele tudo isso acontece. Menos a única coisa que não é processada na cabeça desse profissional, assim que eu sento na cadeira, é que eu sou um ser humano, cheio de peculiaridades, cheio de intimidade, cheio de detalhes minúsculos que talvez mais ninguém saiba sobre mim, cheia de detalhes minuciosamente colocados com conta-gotas dentro da minha cabeça. E parece que assim que eu sento naquela cadeira, tudo isso aqui é de certa forma desvalorizado. Isso veio à tona pra mim hoje, tá? Eu já tive experiência com outros tipos de tratamento psiquiátricos ou psicológicos, de psicólogos, assim. Porque quando eu era mais nova, teve um conflito familiar, aí meus pais acharam que era legal eu ir, coisa que geralmente os pais fazem quando tu é pequeno e ocorrem esses conflitos de família. Aí eu ia em psicólogas e blá blá blá, naquela idade eu não tinha muito controle, assim, do que eu dizia, do que eu pensava, talvez eu fosse mais verdadeira pra esse estilo de tratamento. Porque quando a gente cresce, a gente começa a se fiscalizar mais no que a gente fala, e isso acaba atrapalhando o tratamento às vezes, né? Quando tu é criança, geralmente tu não consegue te trancar muito, por mais que tu seja fechada, tu acaba deixando de escapar muita coisa por N formas. Mas enfim. Esse ano foi o primeiro ano que eu senti, eu mesma, eu sozinha, senti que eu precisava fazer um tratamento. Porque antes eram meus pais que me obrigavam a fazer, porque eles viam que eu tava muito agressiva e blá blá blá. Eu passei por um período onde eu era muito, muito, muito agressiva. Assim, pela minha adolescência, tipo... Ai, eu ainda sou adolescente, né? É que parece que fazem anos a fio que passou isso aí. Mas... há um tempo atrás, uns 2, 3 anos, eu era a rebelde sem causa. Sabe quando tu fala rebelde sem causa e tu acha que isso não existe? Tu fala, ai, rebelde sem causa, até parece, blá blá blá, só tem em filme. Gente, eu era muito, muito rebelada, tá? Era uma coisa a ponto de assustar, assim. Eu tinha muita raiva da minha família, às vezes eu ainda tenho, mas a raiva era muito, muito forte. E eu não sabia como manifestar, porque eu tinha que ouvir a voz deles. A voz dos meus familiares me deixava tão irritada que eu tinha vontade de matar eles. Eu juro que eu acho que se eu não tivesse sido vez ou outra acalmada, eu teria acabado matando um dos meus familiares. Eu tô falando sério, porque na época eu tinha muito ódio de uma
de uma dos meus familiares. Eu desejava a cada segundo que ela caísse da escada, eu desejava que ela fosse atropelada, eu desejava que ela fosse guilhotinada, eu desejava tudo de mal, eu queria que ela morresse. Eu queria mesmo, porque aquilo me subia do pé até a cabeça, eu ficava com muita raiva. Nessa época, eu via muitos filmes de droga, então eu tinha descoberto uma farmácia que vendia remédios sem receita, remédio de tarja preta, então eu ligava pra lá e eu encomendava Valium. Valium, se tu não sabe, é um remédio aí famoso pelas coroas, porque é um remédio que te deixa meio entorpecido, tu fica meio anestesiadinho, assim. A Christiane F. usava um pouco de Valium, a Lana Del Rey deve usar Valium, sei lá. Acho que tem um boato aí, acho que tem músicas que ela fala sobre Valium, enfim. Aí tá, né, tipo, encontravam na minha mochila, ai, de chavador, maconha, coisas que são super naturais, tipo, maconha é uma coisa muito bacana, assim, as pessoas geralmente implicam e tratam maconha como se fosse crack, só que maconha, se tu sabe usar, é uma coisa linda, é tipo um santo daime, assim, sempre abriu meus horizontes. Eu tenho que fazer um vídeo, fazer um vídeo falando sobre maconha na minha vida, porque eu era preconceituosa, eu era uma pessoa ignorante em alguns aspectos, e assim que eu comecei a fumar maconha, os meus horizontes se abriram, o meu campo visual se abriu, o meu campo auditivo se abriu, em questões reais, tá? Não digo isso em, na minha mente aqui, espiritualmente, meu campo visual e meu campo auditivo se abriu. Não. Físico, tá? No físico, eu passei a escutar as coisas diferentes, a ver as coisas diferentes. Mas assim, voltando um pouco ao assunto, eles achavam, tá, de chavador na minha mochila. Aí, bom, achou de chavador, né? Era uma briga, me queriam me trancar em casa, aí eu fugia. Aí depois acharam os remédios, né? Acharam os remédios Valium na mochila, queriam me matar, ficaram apavoradíssimos. E na minha cabeça de jovem, eu achava aquilo supernatural. Eu ficava assim, ai, que exagero é esse? Tipo, minha mãe ligava pro meu pai desesperada. Eu dizia pra mim mesma, né? Ai, que coisa mais ridícula. Tipo, é só um remédio. É só um Valium. É só uma maconha. É só um álcool. E meio que é isso, né, gente? Vamos ser realista, assim. Todos os adolescentes passam por isso, todos os pais com certeza passaram por isso, e nenhum deles morreu, né? Quer dizer, uns ou outros, mas a maioria tá aqui vivo, de pé. E assim, francamente, é difícil tu morrer assim, porque eu conheço pessoas que, assim, usam remédio porque tem depressão que nem eu, assim, tem que se tratar, usam remédio e todo final de semana, toda semana, tão bebendo, tão cheirando, tão fumando, tão dropando, então, assim, vaso ruim não quebra, né? E todos nós somos vasos ruins, pode ter certeza, todos nós. Mas assim, enfim, eu era essa adolescente rebelde. E aí eu fui enviada pro meu primeiro psiquiatra, tá? Um homem, o nome dele era... Vamos nem pronunciar o nome da besta, porque foi um grande problema na minha vida. Assim, uma dica que eu vou te dar agora, tá? Nunca entre num consultório, nunca seja tratado, nunca se deixe ser tratado à força. Porque se tu for mandado para uma consulta à força, tu vai mostrar o pior de ti e logo de cara tu vai ser taxado por esse profissional como uma pessoa perigosa. Assim, não é que tu seja perigosa de, tu é um psicopata. Não, ele vai olhar pra ti, vai ver que tu tá eufórica, vai ver que tu tá irritada, vai ver que tu não tá querendo tá ali, vai ouvir tudo que teus pais têm pra dizer, aquele bando de besterola que os homens velhos acham que, ai meu Deus, minha filha está perdida, enquanto tua filha só tá rindo no boteco. Enfim, esse médico, ele vai te ver naquela situação e ele vai logo te taxar como uma figura de risco pra si próprio, tá? Porque assim, uma das leis básicas desses médicos, dos psiquiatras, é que assim que o paciente tá mostrando que corre risco de suicídio, que corre risco de ser machucado, que corre risco de estar sendo exposto de uma forma muito pejorativa, ele vai querer te trancafiar, ele vai querer te repreender e te medicar.
Isso não é legal, porque assim, a última coisa que a gente quer é perder nossa liberdade. Ainda mais quando tu é um adolescente rebelde, quando tu tá no pico da crise, quando tu tá no ápice da crise da rebeldia. Tu não quer ter amarras nos seus braços, nas tuas pernas. E o que vai acontecer? Tu vai chegar nesse consultório, ele vai te pôr as amarras, porque ele tá vendo que tu tá sendo grosseira, que tu tá sendo perturbada, que tu tá sendo agressiva. Ele vai te pôr as amarras. Aí tá, se tu é menor de idade, é pior ainda, tá? Porque ele vai chamar teus pais, e aí vai fazer um mutirão pra te deixar bem vista, assim, pra te deixar visualizado o tempo inteiro. E o que acontece? Assim que te botam as algemas, tu fica 3, 5, 7, 10 vezes pior do que tu tava antes. Porque tu não quer aceitar aquilo de forma alguma, tu não quer aceitar ser preso e tu não quer aceitar ser tratado por algo que tu não acha que tu precisa ser. Então, o que eu acho é assim, tem que dar tempo ao tempo, tá? O melhor sempre é que tu perceba que tu precisa desse tratamento. Porque se for alguém da tua família e tu não quer aceitar que tu precisa, tu pode te prejudicar muito, 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 muito. Eu cheguei nessa consulta, no primeiro psiquiatra que eu tive em vida adulta, assim, e eu não sabia bem como funcionava um tratamento psiquiátrico. Eu não sabia bem como funcionava. Eu sentei naquela cadeira, eu olhei pro médico da forma mais debochada. Eu era muito debochada naquela época, eu era muito ríspida, assim, muito segura de mim. Eu ainda sou, mas era uma segurança mais picante, entende? Era uma segurança mais assassina. Não sei bem te explicar, mas era uma segurança que pessoas profissionais geralmente têm. Profissionais de crime, assim. Eu chegava com muito porte pra atacar ele de frente, esse médico. Porque eu nunca levei desaforo pra casa desde pequena, né? E aí tem um homem ali pra me tratar, não é com ele que eu ia mudar. Mas enfim, aí eu sentei lá na consulta, ele começou a conversar comigo, blá blá blá. E eu, gente, eu cheguei lá achando que era uma entrevista. Eu tava me sentindo na Marília Gabriela. Literalmente, tá? Como eu não via aquilo como algo sério e importante, eu sentei na cadeira e eu falava um bando de baboseira. Eu inventava história sobre mim, eu inventava história sobre todo mundo. E, além de eu inventar coisas, eu falava coisas verdadeiras, tá? Do tipo, olha, eu não aguento mais, ninguém é parecido comigo, as pessoas são burras, as pessoas não entendem nada. E aí ele dizia assim: ah, então só tu é a maioral, só tu é a melhor de todas. E não é isso, sabe? Mas é essa interpretação que logo de cara as pessoas que trabalham com essa coisa protocolar fazem. Aí, um dia, né, depois de 2 meses assim de tratamento, eu sentei lá na cadeira de novo e ele falou pra mim algo do tipo: ah, tu disse isso, isso e aquilo, né? Eu falei: não, eu não disse isso. E ele falou: não, tu me disse sim. Eu falei: ah, mas eu tava brincando, óbvio. E ele falou: Loli, como é que eu vou acreditar em ti se quando tu me conta alguma coisa tu tá falando brincando? Como é que eu vou saber quando que tu tá brincando ou não? Ou seja, eu acabei caindo na maior emboscada da minha vida porque eu me pus nas mãos de alguém. Eu me atirei do precipício e caí no colo daquele doutor. Eu não deixei as coisas rolarem e eu dar um tempo pra contar as coisas e eu dar um tempo pra entender como aquilo era necessário. Eu me joguei assim e eu caí no pior precipício do mundo. Aí ele começou a me administrar remédios, tá? Eu não achava que eu precisava de remédio. Eu realmente não achava que eu precisava. Talvez eu realmente não precisasse. É uma coisa que não tem como saber porque foi feita no passado. Mas ele começou a me dar remédio. Comecei a cuspir. Eu não queria tomar remédio. Comecei a cuspir os remédios.
foram percebendo que eu tava cuspindo, minha família foi percebendo que eu tava cuspindo. E aí eles diziam muito assim na consulta: ela quis ser descoberta, ela queria que a gente soubesse que ela não tava tomando. Ela deixava os remédios no chão embaixo da cama, ela queria que a gente soubesse. Gente, eu não queria que ninguém soubesse. O que eu menos queria era tomar remédio. Só que eu não tinha nunca o tempo de atirar pela janela os remédios, porque minha mãe não saía da minha cola. Eu não conseguia esconder em outro lugar, porque o meu quarto não tinha tranca. Quando eu queria ter tranca no quarto, ela escondia a chave. Aqui não tinha nenhuma privacidade. Foi por isso que eu tive que lutar muito para conseguir morar sozinha, porque eu sofria demais aqui dentro. Aí tá, né? Foi descoberto os remédios. E eu não entendo porquê, até hoje eu não entendo porquê que os adultos e os nossos pais sempre acham que a gente tá fazendo alguma coisa pra chamar a atenção deles. Às vezes, tá? É pra chamar a atenção deles, mas não sempre. Então, assim, manerem aí, pais, porque a gente não faz nada pensando em vocês, a gente faz pensando na gente, na nossa diversão e na nossa balada. Mas, enfim, ele viu que eu tava cuspindo os remédios e ele falou que a coisa tava extremamente séria. Fizeram mais uma reunião com os meus pais. Muitas reuniões houveram, tá? Eu tô encurtando aqui. Esse médico também, ele achava que era um absurdo fumar maconha. Ele achava que maconha era o fim da picada. Então, assim, completamente desatualizado, completamente ultrapassado. Nem pra entender o quão interessante a droga é e o quão interessante ela te faz ver as coisas do mundo muito mais bonitas, e ela te faz ver as árvores com ainda mais cor, e te faz ver os filmes com ainda mais beleza e brilho, enfim. Médico ultrapassado. Aí eu tinha que mentir, eu tinha que dizer: não, não estou mais fumando, não estou mais bebendo, porque ele não achava aceitável que isso acontecesse. Ou seja, tu tem que mentir do início ao fim quando tu tá numa consulta. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Mas os guerreiros verão até o final. Chegou minha tela entrega, peraí, já venho. Eles viram que eu não tava tomando os remédios, que eu tava cuspindo. E aí teve uma reunião e foi decidido que eu ia tomar um remédio injetável, tá? Caso tu não saiba, um remédio, quando é injetável, ele é muito mais forte do que um comprimido que tu toma. Porque a dose, tá? Ela é dada de uma só vez no teu corpo e ela tem um prazo de mais ou menos 15 dias pra ir saindo do corpo. Ou seja, durante 15 dias, tu tá com uma bomba líquida, assim, se espalhando por todo o teu corpo. No início desse remédio, assim que me davam a dose, a primeira dose, fazia muito, muito mal. Eu ficava sem nenhuma vida, eu não tinha energia, eu não sorria mais, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia falar assim como... Eu não conseguia falar. Assim como eu tô falando aqui agora, eu realmente não conseguia falar. Então, assim, nessa época, tá, eu me queixava muito sobre coisas de quem tá deprimido. Eu não sentia meus pés tocando solo. Assim, se tu tem depressão, tu vai entender tudo isso que eu tô falando, né? Se tu não tem, talvez tu queira entender, eu posso fazer um vídeo explicando, porque tem muitas coisas que só quem sente essa dor sente, sabe? Tem muitas coisas que são tão invisíveis pra quem tá sofrendo com isso, que ninguém que nunca passou por um problema desse sentiria. Inclusive, tem uma coisa que eu achava que só eu tinha, tá? Eu não fazia ideia de que outras pessoas sentiam isso, que é o chamado nó na garganta, ou nó no peito, assim, chamado, né? Porque tu pode chamar do que tu quiser, não existe isso escrito em nenhuma enciclopédia da medicina, infelizmente. Mas assim, porque isso sim, né? Isso sim é psicologia, isso sim é psiquiatria. É tu entender que a gente tá em 2016 e que as pessoas mudam, que as pessoas são únicas e que elas têm valor e que as pessoas sentem coisas que só cada corpo, só cada indivíduo consegue sentir. Mas assim, quando tu tá deprimido, eu dizia pra ele que eu não sentia meus pés no chão, eu dizia que eu me sentia atordoada, que era como se tudo girasse ao meu redor e eu não enxergasse nada, que eu sentia um engasgo, assim, como se tivesse um caroço aqui no peito e aqui na garganta que eu não conseguia tirar.
Tanto que quando eu pensava em me matar, eu pensava em cravar uma adaga nessas áreas aqui, porque são as áreas que chamam a tua atenção de alguma forma. É como se elas pedissem pra ser, sabe, afundadas assim. Enfim. E esse remédio injetável, em nenhum momento ele tirou a minha dor, em nenhum momento esse remédio me deixou curada. O que esse remédio fez comigo, esse remédio injetável maldito, foi me deixar completamente apática, completamente sedada. Eu estava completamente sedada, mas o meu interior continuava gritando. Eu falava isso muito para os meus familiares. Eu dizia: vocês estão felizes que eu tô quieta, que eu tô calma, que eu tô domesticada, que eu não tô mais brigando com vocês, que eu não tô mais quebrando as coisas em casa, que eu não tô mais me drogando. Mas aqui dentro eu continuo sofrendo muito, aqui dentro eu tô chorando e tentando rasgar a minha pele pra conseguir fugir desse remédio. Eles demoraram um tempão pra entender isso e até hoje eles defendem esse médico e defendem esse remédio. Por quê? Porque a tua família, ela não sente o que tu sente. Eles não entendem o que tu tá passando de verdade. A preocupação deles e o amor deles é tanto que eles veem que a proteção que eles estão te dando é a melhor do mundo. Eles sempre tentam fazer o melhor pra te cuidar. Só que às vezes o que eles estão fazendo pra cuidar de ti tá só te piorando, né? Mas enfim, esse remédio era tão terrível. Era um remédio para pessoas que têm esquizofrenia. Assim, a maioria dos remédios regulados, quando tu vai ler a bula, diz síndrome do pânico, bipolaridade, esquizofrenia. Então não te assusta se tu não tem nenhum desses sintomas, se tu tá tomando um remédio que seja indicado para isso segundo a bula. Só que esse remédio, ele era realmente muito poderoso para pessoas que realmente tinham uma doença muito poderosa. E assim, gente, eu não tinha nenhuma doença assim certa, sabe? Eu tinha, era problema com família, eu tinha falta de conversa, falta de organização, eu tinha falta de compreensão, eu tinha falta de ambos, assim. Eu não compreendia eles, eles não me compreendiam. Eu tava ficando cada vez mais revoltada. Enfim, são coisas que fazem parte, assim, que estavam perdendo o controle. Mas, enfim, tá. Até hoje eu não vou saber se eu tinha uma doença na época ou se eu só tava sendo uma adolescente qualquer que foi muito descoberta pelos pais, ao invés das outras todas que ficaram quietinhas sem deixar ninguém ver nada. Mas enfim, tá. Esse remédio era muito terrível. Eu tomava ele no dia 1, se eu não me engano. Ele entrava no corpo, eu ficava sedadíssima até o dia 13, por aí. Digamos que dia 15 o remédio já tinha saído do corpo. Quando já era dia 13 e o remédio estava quase saindo do corpo, eu voltava a sorrir, eu voltava a pular, eu voltava a começar a me divertir. E quando isso começava a acontecer, os meus pais viam que isso estava acontecendo e eles diziam pro médico que eu realmente não podia ficar sem o remédio. Porque assim que passava o poder da dose, eu voltava ao normal. Eu voltava a ser uma pessoa destrambelhada. Eu voltava a ficar fora do padrão. Eu voltava a ficar maluca. Meu pai me chamou várias vezes de lunática, de maluca, de doente mental, enquanto os únicos malucos e doentes mentais são ele e a mulher dele. Mas não vou falar sobre isso agora, a gente fala em outro vídeo. Porque assim, muito fácil pessoas manipuladoras e pessoas que não se importam contigo dizerem que tu que é a louca. Muito fácil. Quantas vezes a gente não viu homem dizendo que a mulher é a louca, né? Que a mulher é a maluca, que ele é o bom, que ele é o certo. Isso aí, minha filha, não tá só restrito a casal, não, a namorado. Tá restrito tá dentro de família também. Tá dentro de família. Mas enfim, tá? Assim. Eles viam que eu tava começando a ficar mais serelepe,
E, gente, era tão triste, porque eu ficava desesperada, porque eu via que eles estavam vendo que eu tava ficando feliz. E ao invés de eles ficarem felizes porque eu tava ficando feliz, eles achavam que eu precisava de mais remédio. E eu tava tão apavorada porque eu não tinha mais força e eu não tinha mais argumento pra provar que eu não precisava daquilo, e eu não tinha mais força também pra conseguir falar que aquilo tava me fazendo tão mal. Pra vocês terem noção, a Laurel tava acompanhando de perto esse período e ela tava apavorada porque a gente tava juntas, tá, uma do lado da outra, e eu não tinha vida. A gente tava de mãos dadas e eu ficava assim, ó, o tempo inteiro. Eu ficava parada e com os olhos vidrados o tempo inteiro. E aquilo me deixava tão triste, porque ela olhava pra mim e ela dizia, Loli, assim não vai dar. E eu falava, como assim não vai dar? E ela dizia, tu tá... Tu não tá aqui. Tu tá aqui, mas tu não tá aqui comigo. E aquilo me deixava tão apavorada, porque eu tava pensando, eu vou perder a única amiga que eu tenho, e eu vou me perder também. Por que estão fazendo isso comigo? Desculpem eu chorar, porque sempre que eu falo desse tipo de coisa eu fico muito emotiva. Mas é um vídeo importante, então a gente não vai parar de fazer. Vamos lá secar as lágrimas na calcinha. Mas assim, foi atordoante demais, porque não era uma coisa que só eu via, não era eu pirando na minha cabeça, sabe? A minha melhor amiga, a única pessoa que na época eu chamava de família, porque minha família não me conhecia como ela não me conhece, tava dizendo, Loli, isso tem que ser mudado, isso tem que ser ajustado. E aí eu comecei a dizer, pai, para, pelo amor de Deus, eu não consigo mais com esse remédio. Eu fazia teatro na época, eu tinha recém voltado pra escola, e eu tava muito, muito travada. Mas, assim, tá, consegui parar de tomar o remédio. Assim que eu parei de tomar esse remédio, a minha confiança inteira com a minha família tinha sido quebrada. Eu não confiava em mais nenhum deles. Eu não conseguia me sentir bem perto de nenhum deles. E assim, esse médico, né, além dele ter me dado todos esses remédios, desde que eu comecei o tratamento, ele dizia que que ele não aceitava o meu egocentrismo. Eu tava lá na consulta e eu dizia o quanto eu me achava bonita, eu dizia o quanto eu me achava especial, eu dizia o quanto eu me achava interessante, o quanto eu me achava talentosa e o quanto eu queria que o mundo visse tudo isso. E ele o tempo inteiro dizia que eu tava alucinando, que eu tava delirando, que eu tava aumentando as coisas e que eu não conseguia raciocinar direito. Ou seja, ele tinha acabado totalmente com a minha segurança emocional. Eu tava saída daquele tratamento, eu tava totalmente despencada. Tipo, tinham quebrado as minhas pernas. Os meus pais e aquele médico tinham quebrado as minhas pernas. Aí eu fui pro Rio de Janeiro. Mais uma coisa que me forçaram a fazer. Não me forçaram, tá? No início eu queria muito, eu tava pedindo muito pra ir pro Rio de Janeiro. Só que eu queria ir sozinha. Eu era menor de idade. Eu queria ir sozinha. E aí, meu pai sempre tava dizendo, tu vai sozinha sim, claro, claro. E eu quis acreditar, sabe quando tu te ilude? No fundo eu sabia que minha mãe ia junto comigo. Mas, no início a Laurel tava no plano, ela queria ir pra lá também. Só que ela meio que caiu fora, assim, da barca, ela viu que, tipo, nada a ver ir pra lá tão cedo. E no fim, faltava, assim, 2 semanas pra viagem acontecer. E eu tava dizendo, pai, eu não quero ir, eu não quero mais ir, por favor. E ele dizia assim, Loli, tu tem que ir, tu me infernizou o ano inteiro, agora tu vai. E eu falei, pai, não tem nem aeroporto pago, não tem tipo avião pago, não tem nem moradia paga lá. Eu não precisa ir, a gente pode cancelar esse plano agora. E ele falou, não, porque tu vai. Detalhe, ele queria tanto que eu fosse, por quê? Porque ele me obrigou a me matricular na administração da SPM. Faculdade que eu não queria fazer de jeito nenhum, fazer administração e ainda assim. E eu fui, porque eu queria tanto pro Rio de Janeiro que eu falei, tá, eu vou fazer administração então.
E aí eu fui pra lá, só que eu fui com a minha mãe. E eu recém tinha saído de um pé de guerra com ela por causa de todo o nosso passado, antes e depois do remédio. Ou seja, foi um inferno. Foi um inferno tremendo. A gente se torturava dia sim, dia não. Eu torturava muito ela me torturava muito também. E assim, o remédio, os meus pais, o doutor e o Rio de Janeiro acabaram comigo. Eu fiquei tão traumatizada de estar lá. Quando eu voltei pra cá, eu tive um certo pânico, assim. Porque lá era tudo maior, era tudo diferente, eu não conhecia ninguém. Eu chorava muito lá querendo voltar. Ou seja, uma cidade que é muito bonita, que é literalmente maravilhosa, que tem pessoas legais. Eu não aproveitei em nenhum segundo. Todo o tempo que eu estive lá, eu estive sofrendo por estar lá. E não era por culpa minha, era por culpa do momento. E assim, não deu nem 2 meses, eu implorei pra voltar, eu voltei pra cá. Pode me chamar de mimada sim, porque sou mimada sim, mas olha, pode ter certeza que sou uma mimada que passa muito trabalho, porque o que eu passo não é fácil. Eu já vivi muita coisa assim ruim nesse sentido, sabe? De ter que ser exposta a muita coisa que eu não merecia estar sendo exposta. E eu tenho certeza que tu também, tenho certeza que muita gente que me assiste até hoje tá lidando com pais terríveis, tá lidando com situações terríveis, quando vê 7 vezes mais ruins do que as que eu já passei. E aí, né, voltei do Rio de Janeiro, totalmente desequilibrada. Aí sim, eu voltei meio louca. Tudo aquilo que me diziam antes e que eu não era, eu passei a ser. Não de verdade, eu não virei louca, mas eu voltei meio descompensada assim. Eu cheguei em Porto Alegre e eu tinha medo de andar na rua. Eu não sei porquê. Eu imagino que seja porque lá era uma cidade muito maior e vim pra cá me deu aquele baque, me deu um certo medo, um desespero. Talvez porque aqui também não fosse mais o meu berço de confiança. Essa cidade tinha meio que desgraçado a minha vida. Demorei um tempão pra me reconstruir, assim. E até hoje eu tenho um pouquinho dos rastros de tudo isso que aconteceu. Agora eu tô praticamente livre, porque eu entrei num outro tratamento. E agora que a gente chega no que eu queria ter chegado desde o início do vídeo, eu não pude, porque eu tinha que ter te dado esse histórico aí. Enfim. Quando eu já tava mais... Quando eu voltei pra cá, eu voltei despedaçada, sem nenhuma paixão por mim. Eu voltei me odiando, eu voltei odiando a vida, eu voltei querendo morrer. Eu voltei muito fraca. Eu sempre fui uma menina muito forte, muito confiante. E quando eu voltei muito insegura, muito assustada. E é uma coisa muito difícil de se recuperar, assim, confiança. Forte eu sempre fui, mesmo quando eu tava um pouquinho insegura, eu sempre dei um jeito de me safar de algum problema, assim, grave. Mas chorei muito, 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 muito. Até agora, assim, chorei muito, 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 muito. De me ajoelhar no chão e falar, por favor, para, só para. Meio que pedindo pro vento, assim, só para de fazer isso com a minha vida. Mas enfim. Tá. Aí eu voltei pra cá e vocês viram como eu tava. Uma das provas de como eu tava são os primeiros vídeos do meu canal. Tu pode descer até o final e ver a choradeira que eu fazia. Tudo aquilo é real, tá, gente? Tudo aquilo eu sentia de verdade. Tudo aquilo eu passava todos os dias até pouco tempo atrás. E tava tão, tão triste que eu tentei me matar de verdade. Só que assim, eu não tentei me matar da forma que seria tão eficaz. Porque, assim, eu sabia que remédio não ia me matar. Mas mesmo assim, eu tomei uns 30, 40 remédios que eu tinha em casa pra me matar. Porque eu não aguentava mais. E eu queria sumir daqui. E foi tão, assim, engraçado, porque assim que eu tomei, né, tomei todos, assim, eu deitei na cama e eu
fiquei bem molinha, né? E eu tava feliz, eu tava sorrindo, assim, eu dizia, amanhã eu não vou mais acordar. Dia seguinte, acorda eu muito bem, obrigada, sem nenhum sintoma, sem nenhuma sequela. Inclusive, um amigo meu tentou se matar com um remédio, passou mal, podia ter morrido de verdade, sangrava pela boca, sangrava pelo estômago, sangrava por tudo. Minha sorte é que os meus remédios não... A combinação dos meus remédios não era muito perigosa. E eu sou muito forte de corpo também. Eu sou exibida com a minha genética, eu sou muito exibida. Porque assim, eu sou muito resistente. Seja droga, seja remédio, meu corpo é muito forte. Aí tá. Tomei esses remédios, lá. Tava muito, muito mal. Decidi que ia começar... Não, eu já tava na terapia quando tomei esses remédios. Mas bom, tá, né? Aí meus pais descobriram, eu fui lá pra minha doutora, ela pediu pra fazer alguns exames, queriam que eu fosse internada numa clínica, eu quase fui internada na clínica, tal de Clínica Pinel. Só que eu tava achando que a clínica era meio que um hotelzinho, era meio que um spa, que eu ia ter um pouco de carinho, sabe? Carinho que eu não tava tendo muito em casa. Eu não tava tendo porque eu não queria, tá? Porque eu espantava isso, não é porque não tinha. Então, talvez seja bom tu analisar se tu não tem carinho ou se tu não quer ter carinho. Mas enfim. Quando eu resolvi que eu ia ficar... que eu precisava melhorar, eu pedi pros meus pais arranjarem pra mim uma psiquiatra. Eu entrei nessa psiquiatra desde o início do ano, se eu não me engano. Não, meio do ano, enfim. Entrei nessa psiquiatra. E... cansei aqui, né? Cansei um pouco de falar. Ai. Tá, entrei na minha doutora. E, mais uma vez, eu tava ali nas mãos de um médico, de uma médica, e dessa vez eu fui mais preparada. Então, o que que eu fiz? Eu dei tempo ao tempo. Eu queria falar tudo de uma vez só, chegar lá e contar tudo, porque eu sou muito expressiva e eu não aguento ficar quieta, eu sou muito, muito, muito verdadeira. Eu falo tudo, sabe? Se alguém me pergunta uma coisa, eu não vou falar de um modo que seja mais gentil, de um modo que me envergonhe menos, ou de um modo que envergonhe a pessoa menos. Eu vou falar literalmente o que aconteceu. Eu vou te contar literalmente o que aconteceu. Aí... eu falei, não, eu não vou errar dessa vez, eu não vou deixar eu cair num precipício com essa médica. Cheguei lá, contei, primeiro dia fiquei mais quieta, deixei ela perguntar coisas pra mim. No segundo dia, falei um pouquinho mais, no terceiro já comecei a chorar, no quarto fui falando coisas bonitas, no quinto levei desenhos, levei brinquedos, mostrei do que eu gosto. Aí ela já tava dizendo que eu era uma menina especial, que eu era legal, já tava dizendo tudo que ela via de bom em mim, já tava dizendo que eu era uma paciente, que eu tinha muita coisa pra contar, que ia ser um tratamento bacana. A gente tinha fechado a soma. Deu certo. Até hoje tá dando certo. Só que, por que que deu certo? Porque eu me doei, eu me rendi. Porque assim, gente, é o que eu falei, psiquiatra, psicóloga, eles seguem um livro pra te tratar. A prova disso foi que mesmo durante todo esse tempo de tratamento que eu tenho com ela, foi que mesmo depois de todo esse tempo de tratamento que eu tenho com ela, e de eu explicar tudo que eu sou, e de eu explicar tudo que eu me dedico, de eu explicar tudo que faz parte da minha vida, hoje ela abriu a boca pra me perguntar se o meu estilo e se eu me vestir de tal forma não é porque eu queira chamar atenção. Isso me deixou tão abismada, me deixou tão triste. Ela sequer imaginar que eu me visto de tal forma, que eu me maquio de tal forma pra chamar a atenção de alguém. Aquilo meio que me deixou, sabe? Uma pessoa que eu achei que estava interessada em mim, uma pessoa que eu achei que soubesse o valor que eu tenho, não sabe. Parece até minhas colegas da faculdade de moda que acham que, sei lá, que elas pensam, sabe? Parece essas pessoas na rua que apontam rindo.
sabe? Tipo, eu não me importo que a maioria das pessoas achem que eu sou uma palhaça. Tá, quer achar, acha. Eu sei que a maioria das pessoas não entende que existe uma liberdade artística e que existe uma liberdade de expressão e que é muito rico que exista diversidade de estilo e diversidade de pensamento no meio de toda uma sociedade. Eu entendo que as pessoas não saibam disso. Eu entendo que é mais fácil tu acordar às 6 da manhã e pôr teu sapatênis, uma calça jeans e uma blusa polo, do que investir em ti, do que querer gostar de ti. Eu entendo que seja mais fácil tu comprar um vestido comprido e usar com um salto e uma bolsinha básica, do que tu querer pensar em como vai ficar cada medida do teu corpo numa roupa, em como tu vai pensar em cada cor que vai se encaixar no teu look. Gente, é tri difícil se vestir bem, é tri difícil ornamentar cores de roupa, é tri difícil se maquiar direito, é tri difícil conseguir pensar em como tu quer ficar e conseguir fazer isso em ti. Pensa um desenho, tá? Uma pintura, assim, um desenho que tu pinta. Sabe quando tu quer pintar, tu quer desenhar um castelo e uma sereia em cima, mas e tu imagina perfeitamente na tua cabeça e parece super fácil de tu pôr no papel. E aí tu começa a pôr no papel e não se parece nem um pouco com o castelo e nem um pouco com a sereia. E tu vê que tu é péssimo desenhista. Gente, fazer um look, se montar inteira, não é pra qualquer um. Eu tenho essa habilidade porque eu treino ela há muito tempo. Eu cresci com essa habilidade e eu incentivei essa habilidade. Eu nunca me arrumei pra chamar tua atenção na rua, chamar a atenção de ninguém na rua. Mas é uma consequência, porque as pessoas não veem isso todo dia, não veem isso sempre. Eu gosto de me transformar, eu gosto de reproduzir coisas completamente diferentes em mim todo dia. Isso é uma coisa linda, é uma coisa muito legal de se fazer. Então, assim, desde muito pequena eu vivo disso. É óbvio que eu amo as câmeras, é óbvio que eu amo os holofotes, é óbvio que eu amo chamar atenção, é óbvio que eu adoro quando eu sou reconhecida na rua pelas roupas que eu uso, pela maquiagem que eu faço. Mas isso não é feito porque eu quero ser notada. Eu naturalmente sou notada. E mesmo que eu não fosse maquiada, e mesmo que eu não fosse arrumada para algum lugar, as pessoas iam ouvir o que eu tenho para dizer. E com certeza, gente, eu sei muito bem que o que eu tenho para dizer e a pessoa que eu sou é muito raro de se encontrar por aí também, infelizmente. É tão raro de se encontrar gente como eu, gente como a Laurel, gente como Rena, gente como Juan por aí, que a gente chega numa consulta e o profissional que tá lá pra nos atender é uma pessoa plana, uma pessoa básica, uma pessoa que come feijão com arroz, uma pessoa que faz as mesmas coisas todos os dias. Então, assim, tem muitas pessoas como eu por aí, mas elas estão espalhadas nos pontos distantes, sabe? Um dia, talvez, o mundo inteiro seja repleto de Lolis e Laurelos e Ruas e Renas e todas as outras pessoas legais do cenário que tem por aí. Hoje eu me dei conta do quão um tratamento que devia ser bacana e que devia ser uma troca é inútil. É literalmente inútil. Eu cheguei lá hoje e eu sentei na cadeira e eu falei, olha, doutora, aconteceu isso e aquilo. Eu sou grosseira com os meus amigos, eu sou ríspida com as pessoas, eu quero melhorar, só que eu não sei como. Eu falei pra ela várias vezes, eu não sei como, eu preciso de ajuda, eu não sei como. E ela ficou me olhando sem dizer nada. E aí uma hora eu repeti, eu falei tudo de ruim que eu fazia e que eu precisava melhorar. E ela disse, ah, Loli, pelo menos tu te dá conta. Ah, Loli, pelo menos tu te dá conta. Ela já falou isso várias vezes durante todo o ciclo de tratamento que eu fui com ela lá.
E sabe o que é o mais triste, gente? É que essa coisa do se dar conta é uma coisa que entre os médicos tem muito sentido. Se tu escuta assim, a olho nu agora, como eu falei, tu não entende muito bem. Mas tem uma coisa que meu pai me dizia muito, e que eu sei que essa doutora também acredita nisso. Todos os médicos são protocolares. Mas escuta, dentro da área deles tem uma coisa chamada insight, que é quando a pessoa, o paciente, se dá conta do próprio erro. Eles acham que quando uma pessoa que tá doente ou quando uma pessoa que está sendo tratada se dá conta dos próprios defeitos, ela tá... como é que eu posso dizer? Se livrando daquele problema. Por exemplo, se eu sou uma psicopata, eu tenho um insight de que eu sou uma psicopata, eu tenho consciência de que eu sou uma psicopata, isso me torna menos pior, me torna menos psicopata, entende? Então, assim, mais uma coisa que eu suponho que venha de Freud, esse grande babaca, mas enfim. Só que assim, gente, eu tava ali pedindo ajuda, sabe? Eu tava ali querendo conversar, querendo ouvir alguma coisa, querendo ter uma resposta. E ela disse: ah, Loli, pelo menos tu te dá conta disso. Sim, gente, eu me dou conta de absolutamente tudo. Eu me dou conta de todos os meus defeitos. E eu não preciso pagar R$400, assim, por dia, ou sei lá, R$400 por hora, para ouvir que pelo menos eu tô me dando conta. O que vocês acham disso? Assim, ela foi muito boa nas medicações, administrou todos os remédios bem, porque demorou um tempinho pra gente estabelecer qual ia ser o remédio fixo pra me deixar legal. Já tô muito bem, vocês devem notar a diferença do início dos vídeos pra esses últimos vídeos. E... assim... é um pouco injuriante e é muito desanimador tu perceber que até quem estudou anos, quem estudou... assim, quem estudou um monte pra entender a cabeça do ser humano não entende nada. Não entende absolutamente nada. Eu lembro bem que eu tava na minha sala de aula lá pela 8ª série e tinha um bando de guriazinha. Essas coleguinhas aí bestinha, né? Que falam as coisinhas dela e tudo, gritando assim: ai, eu quero muito fazer psicologia. Ai, psicologia. Ai, psicologia. É isso aí. As coleguinhas burras são as nossas psicólogas. O que eu posso fazer? É triste. Invejo muito um menino que eu conheço. Ele me falou que o psiquiatra dele, ele pode contar tudo, que ele não tem limites, assim. Ele chega lá e ele conta tudo. Eu não posso contar tudo. Eu tenho uma vida, assim, normal em relação a abuso de drogas. Tipo, eu fumo, eu bebo, eu conho, vez ou outra eu faço uma loucurinha mais especial. Mas assim, comparando o meu estilo de doideira com o dos outros adolescentes, eu sou bem calma, assim, sou bem calma. Só que eu não posso, mesmo sendo super calma em abuso de droga, dizer pra ela que eu bebi 2 caipirinhas. Ela já acha um absurdo que eu tenha bebido com um remédio. E tipo, tá, sabe, isso aqui... eu vou continuar bebendo com remédio, mesmo assim eu não posso contar, eu fico aprisionada. Eu não tô numa consulta compartilhada, eu não tô ali numa troca, eu tô ali tendo que calcular o que eu vou dizer e calcular o quanto eu devo dizer para ser bem ajudada. Porque eu não posso me calar, eu tenho que falar algumas coisas para que ela consiga me ajudar. Só que até agora, a única ajuda assim que tem me dado, e grande ajuda, não vou desmerecer isso de jeito nenhum, é uma grande ajuda, é eu ir até lá. Eu ir até lá, sentar lá, ouvir as 3 palavras que ela tem pra dizer, que são sempre as mesmas, e eu poder me confessar, e eu sair de lá mais feliz e mais purificada, tá me mudando bastante. Mas eu sinto que não é o suficiente. Eu queria ser instigada, sabe? Eu queria ser sugada por tanta curiosidade dela. Eu queria que ela
quisesse se aprofundar no meu eu, quisesse descobrir o que tem nas profundezas do meu oceano. Porque o meu oceano é enorme, é um oceano Atlântico gigante, lá no fundo tá o Titanic naufragado, ou Pacífico, sei lá. Ela tem a chance de ver o Titanic, e ela não quer ver o Titanic, ela quer ficar na superfície, vendo os peixinhos. Então, assim, se tu consegue buscar uma outra forma de ajuda, se tu consegue fazer yoga ao invés de ir numa terapia, se tu consegue ler vários livros ao invés de uma terapia, se tu consegue fazer academia, se tu consegue ir no bosque, se tu consegue meditar, se tu consegue sozinho se cuidar, eu não diria que tu vai conseguir coisa melhor numa terapia, entende? Assim, tô falando da minha experiência com alguns profissionais. É óbvio que tu pode conhecer algum maravilhoso, mas do que eu conheço desses médicos aí, eu só me decepciono. Só me decepciono. Hoje eu fiquei com vergonha. Eu falei pra ela, bah, isso me deixou meio ofendida. Ela ter perguntado aquilo pra mim, do tipo, ah, mas Loli, não, será que justamente por tu gostar de ser uma estrela, tu não se vista assim pra chamar a atenção dos outros? Ela ter perguntado aquilo, porque não é uma pergunta horrível, assim, não é uma pergunta que me mata. Só que o que me mata é que durante todo esse tempo que eu estive indo lá, ela parecia estar me entendendo. Ela parecia ter descoberto quem a Loli mais ou menos é. E ela não descobriu nada. Ela ter dito isso só prova que ela é mais uma das pessoas que me vem na rua e que não sabem absolutamente nada sobre mim. Então é um pouco chato, assim. Porque, olha, quem faz a nossa terapia acontecer é a gente, é os nossos amigos, é a nossa mãe e tudo mais. Porque esse troféu é nosso. O troféu da gente tá ganhando, assim, em felicidade, o troféu da gente tá saindo da fossa é todo nosso. Bom, né? Uma pena que a medicina não seja uma coisa mais espiritualizada e que ela não seja mais... Quando eu digo espiritualizada, gente, é assim, seja menos matemática e mais filosófica, mais carinhosa, mais mental, sabe? É uma pena que a medicina não seja assim, é uma pena que seja tão atrasada, é uma pena que muita gente que não tem nenhuma criatividade e nenhuma especialidade, assim, na Terra se forme nessas áreas pra cuidar da gente. E eu já ouvi muitas vezes pessoas vindo falar comigo, principalmente na época daquela história dos ratos, né, que eu matei os ratos, vindo me dizer assim, ah, tu é um monstro, blá 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 blá, eu entendo de psicologia. Bom, parabéns pra ti, continue não entendendo nada sobre nada, porque a psicologia de vocês não é nada. Isso não é psicologia. Psicologia não é matemática. Não é. Psicologia é sentir o calor da carne, é entender o que tá aqui dentro, é entender o que tá aqui dentro, é entender o que nossos plasmas e nossos corpos estão fazendo na Terra. Tu com certeza não sabe o que é psicologia. Eu também, pode ser que eu não saiba também. Mas assim, a enciclopédia também não sabe. Freud também não sabe. Ele morreu faz muitos anos. Sócrates também não sabe. Platão também não sabe. Por que vocês ainda insistem em apreciar uns caras que morreram faz tipo milésimos de séculos atrás? Olha o quanto a Terra já evoluiu e olha o quantas gerações a gente já passou. Gente, se eles estivessem aqui vivos hoje, eles iam estar sendo uns machistas descompensados, totalmente revirados da cabeça. Iam estar sendo uns velhos caducos que ninguém atura.
Então vamos acordar, vamos fazer novos filósofos. Tem muita gente por aí fazendo filosofia, a gente nem percebe. Chega de matemática, chega de burrice. XOXO, Gossip Girl, do fundo do meu coração, eu espero que a gente continue quebrando toda essa matemática horrível. Eu nunca fui boa em matemática no colégio, e não é agora que eu vou ser. Vídeo super poetizo, né? Super prosador esse vídeo aqui.